Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Mais uma terça-feira nós estamos aqui e hoje nós vamos falar a respeito, vamos começar uma série de vídeos falando sobre a nossa esperança, a nossa bendita esperança, cuidando da nossa esperança. Está escrito em Romanos, capítulo de número 15, versículo 4, o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, é da vontade de Deus que nós tenhamos esperança. E essa esperança nós vamos ter pela consolação das Escrituras. Tudo que foi escrito foi para que nós venhamos ser ensinados com respeito à palavra de Deus. E recebendo esse ensino, nós venhamos ter esperança. Existem assuntos na palavra de Deus que nós temos que ensinar com paciência, com mansidão, com calma, para que os irmãos possam aprender de fato e de verdade. Eu gostaria de falar hoje dos 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio e uma semana de anos. Nós vemos lá no livro de Daniel a seguinte profecia, no versículo 27 do capítulo 9. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, observe, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, aqui está uma profecia que não se cumpriu ainda, irá se cumprir. Aqui está dito, está profetizado que ainda há uma semana sobre o povo de Israel para se cumprir. Agora, quando nós falamos uma semana, a pessoa logo entende que é 7 dias. Mas na Bíblia não existe só semana de dias, existem semanas de anos também. Veja o que está dito em Levítico, capítulo 25, versículo 8. Diz assim: também contarás 7 semanas de anos. Olha aí, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, lá em Levítico 25, 8, já estava dito a respeito das semanas de anos. Então aqui não é questão de espiritualizar a profecia de Daniel e dizer, não, é semana de anos, mas é porque um dia representa 7 anos, representa um ano. Não, é porque aqui está dizendo semanas de anos, 7 setes, no original, ou seja, 7 semanas de anos, são 7 semanas de anos. Então existe um período que virá sobre o povo de Israel de 7 anos ainda. E por incrível que pareça, meu irmão, minha irmã, o livro de Apocalipse, ele mostra essa última semana. Veja que aqui em Daniel capítulo 9, 27, fala de uma semana, 7 anos, em que o príncipe romano, ele há de fazer uma aliança com muitos de Israel. E aqui fala da metade da semana, divide a semana em 2 partes. Uma parte de 7 anos é o quê? 3 anos e meio. E é exatamente isso que o livro do Apocalipse, ele mostra, do capítulo 6 ao 19.
essas duas partes desta semana, as duas partes formando uma semana de 7 anos. O que eu quero dizer com isso? Que do capítulo 6 ao capítulo 19, nós vemos 7 anos. E nós vemos claramente essa divisão. E é o que eu quero mostrar para o irmão, para a irmã, nesse momento. Talvez você possa pensar assim, mas para que saber disso? Lá na frente, meu irmão, minha irmã, se você não entende agora o porquê saber disso, lá na frente, eu creio que o Espírito Santo lhe fará entender por que é importante. Você saber disso é você cuidar da sua esperança, porque tem muitos que torcem esses, por exemplo, 1260 dias, essa expressão, e dizem que são 1260 anos. E até citam lá a profecia de Daniel. E com isso eles usam esse argumento para dizer que muitas coisas que ainda vão se cumprir já se cumpriram. Pois bem, vamos ver aqui sobre 1260 dias. 1260 dias é o tempo que os 2 profetas de Deus vão profetizar em Jerusalém. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas 2 testemunhas são 2 profetas, conforme está escrito em Apocalipse 11, 10. Depois o irmão ou a irmã pode conferir. Então, 1260 dias é o tempo que esses 2 profetas de Deus hão de profetizar em Jerusalém. 1260 dias também, por incrível que pareça, aparece pela segunda vez essa expressão no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6. É o tempo que a nação de Israel vai fugir e ficar escondida no deserto. Está escrito, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha aí, 1260 dias. Agora, vamos falar sobre 42 meses. Essa expressão que aparece 2 vezes no Apocalipse também. 42 meses é o tempo em que as nações pisarão a cidade santa. Está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha aí, 42 meses. 42 meses também é o tempo que a besta que emerge do mar, o assolador, vai agir. Está escrito em Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Agora eu gostaria de falar sobre a terceira expressão. Nós já falamos de 1260 dias, 42 meses. Agora ainda tem mais uma expressão no Apocalipse. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, um tempo, tempos e metade de um tempo é o tempo que a nação de Israel vai estar fora da vista do diabo, de Satanás. O que eu quero mostrar para o irmão, para a irmã, nesta noite. 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, equivale a 3 anos e meio. 3 anos e meio é a metade daquela semana que foi profetizada lá em Daniel 9, 27. Então o que acontece? Nós vemos a seguinte divisão. 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, depois que Jesus arrebatar a igreja. 2 profetas, eles profetizarão em Jerusalém. A segunda metade da semana, 3 anos e meio, nós vemos Israel no deserto.
Israel, ele vai para o deserto, onde Deus preparou o lugar. Nós vemos também a besta agindo, porque 42 anos, ou melhor, 42 meses são 3 anos e meio também. É o tempo que Israel vai passar no deserto e o tempo que a besta vai agir. É porque o príncipe romano, ele não vem, meu irmão, minha irmã, como a besta não. Ele vai se tornar o assolador, a besta, que vai pelejar contra o povo santo de Israel 3 anos e meio depois que ele aparecer. Ele vai vir como o cavaleiro do cavalo branco. Pois bem, e também temos as nações que vão pisar a cidade santa por 42 meses. Então veja que 1260 dias, ao qual as testemunhas, os profetas vão profetizar, se refere à primeira metade dos 7 anos. Por quê? Porque a besta, quando surge do abismo, ela mata os 2 profetas. Depois, Deus os ressuscita, mas eles sobem para o céu. Então, a partir daí, começa os 42 meses, onde as nações vão pisar a Cidade Santa. Começa os 42 meses, onde Israel vai ser sustentado no deserto. E os 42 meses, que equivale a 3 anos e meio, volto a repetir, Israel vai ficar no deserto. Pois bem, nós precisamos saber dessas coisas. Se está escrito para o nosso ensino, por que não receber esse ensino? Não é verdade? Guarde essa palavra, meu irmão, minha irmã. Se você não entendeu muita coisa, torne a ver o vídeo. Repita o vídeo 1, 2, 3 vezes e grave isto. Por quê? Para que você possa entender o que está ensinado no Apocalipse, por exemplo, você precisa entender esses períodos. Você precisa entender que o Apocalipse ele não é contra o Velho Testamento. Pelo contrário, ele é o cumprimento das profecias do Velho Testamento também. Por exemplo, Daniel, ele profetizou a respeito dessa última semana. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 69 já se cumpriram, até o Messias. O Messias foi morto, o ungido foi morto. Então falta uma semana, faltam 7 anos que virão. Por que a igreja não vai passar por esses 7 anos? Porque são 7 anos que estão determinados sobre o povo judeu. Então é necessário que Jesus afaste, retire desta terra a sua igreja, para que o príncipe romano venha, o império romano venha, porque se nós lermos o Apocalipse, nós vamos encontrar o lugar, se você ler, meu irmão, minha irmã, vai encontrar o lugar que diz que a besta, ela é 2 coisas. Ela é o rei, o 8º rei, que é o príncipe romano, e também é o seu império, porque é o imperador com o império. Não tem o imperador sem o império sem o imperador. Então, ela é 2 coisas, a besta que emerge do mal, o império romano e o príncipe romano, que virá como príncipe, fará aliança com muitos, em Apocalipse 6, na abertura do 1º selo. Mas, na metade, ou seja, 3 anos e meio depois, ele se torna um assolador. Então, aquilo que era o princípio das dores para Israel, se torna nas dores para Israel. Espero que o irmão, a irmã tenha entendido o que o Espírito de Jesus nos mostrou, a mim e a você, através da sua santa palavra, nesta noite. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Compartilhe esse link, esse vídeo, para que mais pessoas possam saber disso. Amém? Quinta-feira nós estaremos aqui novamente com mais um assunto, cuidando da nossa esperança. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.